Meu nome é Ana Carolina Martins da Silva, eu sou professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, moro em Erechim. Gostaria de apresentar o livro que lancei com o registro do trabalho da minha tese de doutorado. Eu resolvi me desafiar e apresentar o meu trabalho porque acreditei nele, acreditei muito nele, e trabalhei muito, trabalhei muito. Então, esse é o letramento percurso, uma concepção de letramento inspirada em escritas do PIBID. O letramento de percurso foi uma concepção de letramento que, acredito, surgiu da minha pesquisa mesmo. Eu resolvi analisar escritas do PIBID dos colegas da UERGS a partir de uma obra que eles haviam publicado, focando na espécie do letramento, né? E aí, após ler todos os depoimentos constantes na obra, me veio assim, mas isso aqui é um letramento de percurso. Veio tão pronto esse conceito, esse nome, e que eu fiquei pensando, mas será que isso já existe? Aí fiz uma busca na web, né? Coloquei letramento de percurso, não aparecia isso em lugar nenhum. Eu pensei, não, então isso aí é uma nomenclatura que realmente adveio das escritas do PIBID. Então, corri atrás para poder realmente investigar se isso era mesmo, se era mesmo assim, e se eu poderia dizer que essa concepção de letramento ela poderia ser assinada por mim, por uma questão de ética, né, e lisura do processo. Então, foi feito o trabalho, com muitos estudos, sob a orientação da professora doutora Maria Alzira Leite, e fui aprovada, enfim, em 2019, e resolvi agora publicar em formato de livro. Saiu como e-book e saiu como livro em papel. Então, esse livro ele é composto pelas seguintes partes. O primeiro capítulo foi onde eu faço uma contextualização das minhas vivências, né? Porque o letramento ele é muito isso, e a forma de ver esses letramentos é a minha forma, a partir do que eu sou, do lugar onde eu estou, não é mesmo? Então, eu fiz o primeiro capítulo contextualizando o que me levou até esse processo, né? As minhas vivências, e coloquei esse subtítulo ali de professora educadora, porque foi essa a minha trajetória. Eu comecei como professora e hoje eu me considero uma educadora. Então, eu fiz um resgate do meu processo e fiz um resgate também do processo da UERGS. A nossa universidade está fazendo 20 anos esse ano, e eu estou na universidade desde a fundação. Eu sou uma das professoras que começou na universidade, eu passei por todos os processos, né? Ajudei a criar os documentos fundadores, em grande parte eu estive junto nas comissões, não é? Então eu me considero escrevendo a história da UERGS também, e acho que a UERGS fez isso com seus alunos. Sempre a questão de documentos, produção escrita, manifestação, participação, debate, sempre esteve presente na vida dos nossos alunos até hoje. Então, esse primeiro capítulo foi de contextualização. O segundo, a famosa revisão teórica, né? Li muito sobre leitura e produção textual, porque as produções do PIBID eram nesse sentido. Os alunos faziam as suas experiências, as suas reuniões, né? As suas práticas nas escolas e produziam, havia essa expressão, a produção textual. Então, nesse sentido, fui atrás de como que eu poderia fazer essa análise de forma a ficar mais ou menos padronizada, mas também buscando como comprovar que isso que veio para mim como letramento de percurso realmente existia e que era um letramento advindo das escritas do PIBID. Então, procurei alguns teóricos e também pessoas nossas, que traduzem os grandes teóricos para nós com palavras, muitas vezes, que nós entendemos, né? Eu acho que nós temos que começar a valorizar os nossos. Esse capítulo aqui é sobre a questão dos processos de leitura e de produção textual e, em especial, abordo os pré-construídos e as modalizações a partir do Broncar, que foi onde eu achei realmente a base para a questão do letramento de percurso. O quarto apresenta, então, o PIBID na UERGS, as ações dos seminários, as publicações e a identidade pibidiana. Aqui eu fiz, então, um mapeamento de como que o PIBID se instalou na UERGS. Consegui recortar, assim, as vezes que o próprio PIBID exigiu, tanto dos docentes quanto dos acadêmicos, essa publicação
constante, né, de textos e expressões e participações e enunciações, né. A parte do corpus é uma coisa deslumbrante, é o livro que eu analisei, com a apresentação, sempre tem um resumo do texto e a análise, como que eu fiz essa análise para chegar à conclusão de que realmente essa participação no PIBID, essa inserção na iniciação da docência, faz uma espécie de letramento que constrói não apenas a escrita, mas o próprio educador. Aqui no capítulo 6, então, eu defino o que é o letramento de percurso, na minha ótica, óbvio, né? Por isso que estou com vontade de mostrar o letramento de percurso, a docência e a sétima lição. A sétima lição dialoga com um livro sobre Marx, que Marx coloca sobre quem seria, né, a fazer essa revolução. Então, eu digo que o letramento de percurso ele pode auxiliar na grande revolução. E referências. No sentido de criar uma identidade para esse letramento de percurso, eu parti das modalizações que são bem conhecidas e criei uma nova nomenclatura e uma nova forma de ver essas modalizações, adaptadas ao letramento de percurso. As possíveis modalizações a serem buscadas no âmbito do letramento de percurso e suas expressões linguísticas. Fiz um paralelo com as de Broncar para criar algo novo sem perder a base. Então, parti das modalizações lógicas, que fazem julgamento sobre a verdade das proposições enunciadas, e cunhei dialógicas, revelam interlocuções, vozes, um transitar, né? Uma interlocução. Das deônticas, que se calcam, então, no enunciado sobre valores sociais e regras, eu resolvi procurar e vi modalizações intervencionistas, que revelam atitudes de interferência nos valores, opiniões e mudança nas regras. Partidas apreciativas, aquele julgamento subjetivo de bons e maus, e coloquei viscerais, revelam atravessamentos via cultura escrita na formação do indivíduo e do coletivo. Para as pragmáticas, puxei identitárias, que seriam modalizações que estavam revelando, então, pertencimento, união em prol de um ente de sua responsabilidade. Com essas modalizações, com nomes apropriados, acredito, ao que identifiquei como letramento de percurso, eu fui, então, para os textos e fazer o mapeamento do letramento de percurso e ver se realmente isso existe. Vou apenas mostrar um exemplo do mapeamento a partir do texto de Serpa Santayana Lima, de 2017, onde eu observei, então, como que a construção do letramento de percurso se deu e se deu realmente. Então, a partir daquelas ideias do Broncar, dos pré-construídos, né, a partir do ambiente, a análise do ambiente humano, análise da apropriação dos pré-construídos, análise dos efeitos dos processos de mediação, formulei as perguntas: como os pibidianos veem a docência nos ambientes? Como revelam que se apropriaram das interações verbais ou não verbais? E como os pibidianos expressam a mediação em seus textos? Então, aqui eu fiz recortes grandes, mais parecido com enxertos, né? Porque não queria cortar a fala dos colegas, e a partir dali eu fui, então, buscando as minhas modalizações dialógicas, selecionei as expressões e fui mostrando por que cada expressão dessa dava aquela ideia de dialogicidade. Também as modalizações intervencionistas, fui recortando, explicando, as viscerais e assim por diante. Então, eu agradeço o espaço, um grande abraço.